Olá, você amigo e amiga da TV Kefas, obrigado por mais uma vez estar conosco. Convido você para ficar aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde estiver acompanhando a programação da TV Kefas, porque tem mais um Kefas Entrevista e mais um programa em que vamos abordar um assunto importante, um assunto que mexe com a sociedade, que mexe com você, que mexe com a sua família, um assunto muito sério. Essa semana já discutimos vários assuntos sérios aqui, dentre eles, falamos sobre a adolescência com o doutor Darlan Correia, que é pediatra, especialista em estudos sobre adolescência, sobre dependência química também, um assunto que rendeu muita discussão, muitas pessoas conversaram conosco, interagiram conosco, dando um retorno muito bom da entrevista. E a de hoje, então, talvez é tão ou mais polêmica do que esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre algo que existe e existe muitas vezes é escondido e é algo que está aí escancarado às vezes e nós viramos as costas. Preferimos não tratar muito do assunto, que é a violência doméstica, principalmente a violência contra a mulher. E para debater esse tema, nós convidamos a psicóloga Érica Meirelles Frois Barbosa. Ela é do Núcleo de Prevenção à Violência e Prevenção à Saúde, que é um núcleo importante, que é ligada a um programa do governo federal, justamente para fazer estatísticas, para fazer estudos, para servir de dados, para criar toda uma estratégia de políticas públicas para combater a violência de diversos segmentos, diversos tipos de violência, desde a violência de rua, os assaltos, os furtos, tráfico de drogas, assassinatos, até a violência contra crianças e contra mulheres, que é o nosso foco de hoje, o tema de hoje. Érica, muito obrigado por estar conosco no Kefas Entrevista. Boa tarde. O tema de hoje é um tema muito polêmico e antes de falar dele, eu faço convite, quem está assistindo o programa, a participar do terceiro seminário de violência, que será amanhã, no auditório da Univale, no Campus 2, no bairro Universitário. E o tema que a gente vai discutir lá é o tema proposto aqui, que é a violência doméstica. A violência doméstica hoje ela já passa de apenas estatísticas. Hoje a gente vê, a televisão nos mostra o quanto a violência doméstica vem trazendo prejuízo à saúde pública e também danos às famílias. A violência doméstica ela não acontece só dentro do lar. Ela pode se expandir também por vinganças, ela pode também ser feita na rua, ela pode ser feita através também da violência sexual. Então, ela hoje onera para o serviço público um gasto muito grande. Bom, Érica, é um assunto muito complexo mesmo, porque às vezes não se debate muito, não se fala muito da questão da violência doméstica, da violência contra a mulher. Em termos de Governador Valadares e micro-região, os números são altos? Sim. Governador Valadares tem uma estatística muito alta de violência doméstica. Só que a violência doméstica ela não chega a todos os setores que deveriam chegar. Principalmente a nossa maior dificuldade é em organizar a rede protetiva. Muitos profissionais, mesmo que capacitados para fazer isso, não convencem as mulheres de procurar ajuda ou por medo do próprio profissional de se comprometer com aquela situação, e também pela mulher ter vergonha, ter a questão do domínio, principalmente a questão financeira do cônjuge. Então, assim, a maioria das mulheres elas têm dificuldade de notificar a violência, de buscar ajuda por questão financeira, dependência financeira, os filhos, o medo de enfrentar uma separação. Só que é importante a gente alertar a população que esse ano o governador Valadares teve um óbito de violência doméstica. Então, assim, antes que isso aconteça, quem está em casa, quem conhece alguém que é vítima de violência, a melhor forma de romper com esse ciclo da violência é notificar, buscar ajuda, buscar um suporte psicológico, porque aí entra o trabalho do psicólogo, do assistente social e do advogado, é muito importante na questão da orientação jurídica. Muitas vezes a mulher não conhece nada da Lei Maria da Penha. Muitas mulheres também desconhecem que o governador Valadares tem uma casa-abrigo. Então, assim, nos casos onde a mulher precisa estar protegida, amparada pela justiça, o governador Valadares existe uma casa-abrigo. Mas o número de mulheres que estão abrigadas é baixíssimo. Então, assim, é uma dificuldade de reconhecer. Por a violência doméstica, ela está tão ligada ao seio familiar. Então, existem muitos dogmas. A família, a mulher, principalmente, que é a maior vítima de violência doméstica, raros casos de homem,
Um outro tema também é que a idosa também é vítima de violência, né? Há muitas idosas são vítimas de violência por parte dos filhos, né? E a questão também da violência sexual dentro da família, né? Esse ano a gente teve um aumento da violência sexual e da violência física doméstica, né? Então é um dado preocupante. De janeiro a outubro, a gente teve 131 notificações de violência por parte da saúde. Aí, de onde que vem essas notificações de violência por parte da saúde? Vem das unidades, né, da estratégia de saúde da família, ou, né, do hospital municipal, que tem um núcleo de vigilância dentro do hospital municipal, ou de algum departamento ligado à saúde. As notificações da assistência social, elas são direcionadas para o CREAS, que é o Centro de Referência à Assistência Social. Então, essas mulheres, elas são atendidas no hospital municipal, essas fichas chegam até a minha pessoa, que faz a análise estatística, os dados, que foi importante você ressaltar, política pública só se cria com números, né? Se a gente não tem um dado, igual você me perguntou, tem muita violência doméstica no governador Valadares? Tem sim, Valadares precisa de um potencial de profissional melhor para atender essas mulheres? Sim, também. Né? E é isso que o seminário, né, o terceiro seminário, ele provoca na população. Né, na população, nos gestores públicos, é de fomentar assim, a gente precisa organizar a rede e qual é o tipo de atendimento que essa mulher precisa para ela erguer e seguir a vida, né, e continuar a trabalhar, cuidar dos filhos, né? Agora, a gente vê que o número é alto, né? Você falou em 131 notificações, mas o universo, esse universo de 131, ele pode ser talvez multiplicado várias vezes, porque a notificação acontece quando há o caso da mulher precisar de ser atendida, né? Quando ela é agredida e é machucada, né? Muitas vezes as agressões que acontecem, elas não são notificadas, porque elas ficam entre quatro paredes. Né? Então, isso leva a crer que o número deve ser muito mais alto. Muito né? maior, porque também, dentro dessa ficha de notificação de vigilância da epidemiologia, existe também a violência psicológica, que ela não é número, né? Porque muitas pessoas não entendem o que é a violência psicológica, mas os danos que ela onera para o serviço, por exemplo, vou te dar um exemplo, o número crescente de depressão, né? Muitas mulheres são violentadas por questão patrimonial, por questão financeira, né? Você não trabalha, você como se fosse uma inválida, mas a mulher está ali arrumando a casa, cuidando dos filhos, né? Dando educação para os filhos, mas muitos maridos não entendem isso. E acabam humilhando, maltratando na frente de outras pessoas, de terceiros. E isso, a pessoa que ela vive sob pressão, ela adoece. E isso não deixa de ser uma violência doméstica. E muitas vezes, né, as pessoas não entendem que isso é uma violência doméstica. Né? Então, hoje, a violência doméstica, ela chega a um patamar de preocupar mesmo. Porque o próprio o profissional da saúde, muitas vezes, ele não está preparado para atender uma violência doméstica. No ano passado, 2013, eu realizei uma pesquisa pela Universidade Federal de Ouro Preto sobre o compromisso social do profissional da saúde na notificação e no direcionamento das vítimas de violência. Os números são assim até preocupantes, porque a maioria tem medo de notificar a violência. Né? E por não estar preparado, né? Às vezes por não querer se envolver, né? A gente vê que a questão do tráfico de droga também está aliado muito próximo à questão da violência, né, doméstica e a violência da coletividade. As pessoas se omitem, né? É o que você falou, as pessoas preferem colocar debaixo do tapete para não falar daquilo. Hoje nós estamos conversando com Érica Meirelles Frois Barbosa. Ela é psicóloga e faz um trabalho muito importante de mapeamento, de coleta de dados, para contribuir com políticas públicas para evitar a violência como um todo. E nós estamos tratando aqui hoje especificamente porque amanhã haverá um seminário muito importante para discutir a violência doméstica, principalmente a violência contra a mulher. Já foi dito aqui no primeiro bloco que os números são assustadores, preocupantes, dados oficiais, mas as informações que não chegam até os poderes constituídos é muito maior, o número é muito maior de mulheres que são agredidas, tanto sexualmente, quanto psicologicamente, até fisicamente, e não denunciam, não notificam, preferem silenciar. Então, esse é o principal problema. E esse é o principal motivo do seminário e é o principal motivo também dessa entrevista. É dar voz, fazer com que as pessoas não se calem, não se omitam. Aquele que conheça o problema, que denuncie, e aquela que é vítima do problema também procure ajuda. E aqui a gente quer mostrar que há onde procurar essa ajuda.
há portos seguros no caso de quem é vítima de violência doméstica, principalmente a violência contra a mulher. Hoje nós estamos conversando com a Érica e amanhã tem um seminário e vamos continuar falando sobre isso e ainda hoje tratando do seminário de amanhã. Nós voltaremos em instantes após um rápido intervalo. Estamos de volta com o Quer Fazer Entrevista e hoje nós estamos debatendo um tema muito polêmico, muito tabu na sociedade, que é a violência doméstica, principalmente a violência contra a mulher. Falar no século XXI que há homens agredindo mulheres talvez seja surreal, né? Talvez a gente pense, não, isso é coisa do passado, quando tínhamos uma sociedade extremamente e estritamente machista, em que a mulher ficava dentro de casa cuidando dos filhos, o homem ia buscar o provento da família, né? E a mulher sofria aquela humilhação, aquela pressão e agressão psicológica, ter que cuidar dos filhos e ser cobrada para fazer um papel bem feito e atuar de todas as frentes como mulher. Hoje não, a mulher está no mercado de trabalho, está cumprindo várias funções, mas não, por incrível que pareça, os números são assustadores. E a Érica Meirelles Frois Barbosa nos passou números assustadores mesmo, números oficiais, fora aqueles casos que não chegam até os órgãos competentes. Érica, como eu disse, assusta realmente, né? Teríamos que ser uma sociedade evoluída, onde esse tipo de situação não acontecesse. Então a gente quer saber qual é o perfil do agressor e qual é o perfil da agredida. A mulher de hoje, né, que é uma mulher muito mais evoluída do que a mulher da década de 50, 60, 70, isso é evolução não em termos intelectuais, mas em termos de conquistas, né, no mercado de trabalho, no mercado social, por que ela se sujeita a esse papel ainda? Primeira situação, hoje a gente vive numa sociedade limítrofe, né? As pessoas elas perderam medo, né, de fazer, de invadir o mundo do outro. Então, o perfil do agressor, geralmente quem agride a mulher, às vezes alguém pergunta assim, Érica, na ficha de violência tem a questão do álcool, das drogas? Sim, né? Muitos usam substância psicoativa, a droga em si, outros o álcool, mas isso não é uma regra de base, né? E também não pode ser uma desculpa, Não né? é, e também não é uma desculpa. A questão maior é que a pessoa, ela já vem com histórico de violência. Né? Então, assim, aí a pessoa casa, acha que ele vai corrigir, né? Então, aquela pessoa, ela é uma pessoa mais fria, né? Mais calculista, ela não tem sentimento, né? Um sentimento de amor, nem mesmo pelos filhos, porque automaticamente, quando eu faço uma agressão física ou verbal à minha esposa, né? Quem está ouvindo? É meu filho. Né? Então, aí, aquela mulher, ela sempre se sente acuada em relação à proteção dos filhos. E hoje, a maioria das mulheres que são vítimas de violência, muitas trabalham, né? Muitas têm profissão. E, assim, desmistificando, não são mulheres de baixa renda, né? Mulheres que trabalham, mulheres formadas, né? Outras não, né? Porque vivem na vulnerabilidade social, por exemplo, vou colocar um exemplo de uma mulher que vive na favela. Se ela está ali, ela não tem trabalho, ela vive com 6 filhos, né? O esposo trabalha, né? E volta para casa, antes de ir para casa, consome o álcool. Aí vem para casa já gritando, agredindo, batendo nos filhos. Existe essa situação também, mas existem outras que a gente não espera que aconteça, né? Que são mulheres que você falou, mulheres jovens, né? A maioria é muito jovem, é entre 24 a 39 anos, né? O nosso perfil de mulheres agredidas e o agressor também nessa faixa etária, né? Então hoje, se a gente for mensurar, né? A violência está muito próxima da nossa porta, né? E se a gente não conseguir entender que ela tem que ser notificada, as pessoas vão adoecendo. Hoje o número de déficit escolar por questão da violência doméstica é muito alto. Crianças que... a criança... A gente escuta muito no consultório de psicologia. A criança está com TDAH. Aí a gente vai... que TDAH? Ô, doutora, me fala que TDAH. Né, que é o transtorno de déficit de atenção e cognição. Aí, quando você vai escutar a família está sendo palco de uma violência doméstica. E a criança testemunha. E a criança testemunha, a criança fica ansiosa, a criança fica agitada, a criança não sabe responder na escola, a criança é desatenta, aí vem o remédio, né, que nossa sociedade ela já é muito baseada, toma um remédio que sara, e não é assim, né? Então, se você não investir e se você não entender, né, que a violência ela perpassa por vários setores e a emoção é onde ela extravasa, a gente não cura e não trata ninguém. Então, os serviços eles estão aí para ajudar,
mas as pessoas também têm que se comprometer, né? A vítima de violência tem que se comprometer. Hoje ainda é muito difícil ter serviços que atendam o agressor, né? Porque até o agressor, eu vou dar um exemplo de agressor de vítima sexual, é difícil encontrar esse agressor, né? A família tem medo de notificar, minha filha foi vítima de violência sexual, eu não vou falar disso, que isso vai causar mais um transtorno para ela. Mas geralmente é o contrário. Quando você não dá uma resposta para aquela pessoa que a vítima foi pega, ou que teve uma punição, a pessoa fica mais revoltada. E a nossa sociedade parece que ela quer colocar uma pedra ali e falar, não, segue em frente que vai dar certo. Né? Então, a violência doméstica e a questão das medidas protetivas para a mulher e esse cumprimento, isso é muito importante, porque se eu sou agredida, uma mulher que ela é agredida, ela não tem um respaldo jurídico, né, como é que ela vai conseguir prosseguir na vida? Né? Como ela vai conseguir sair daquele ciclo de violência? Então, eu já presenciei muitos casos que as mulheres não conseguiam a medida protetiva. Né? Aí voltavam a ter agressões verbais, físicas. Então, isso é um cuidado também que a gente que trabalha na área, né, que faz interface com outras ciências, com direito, de se conseguir, né, que se cumpram essas medidas protetivas, porque hoje eu vejo a polícia militar, ela tem 2 patrulhas de prevenção de violência doméstica, que no seminário a gente vai falar sobre isso. A patrulha do 43º Batalhão e do 6º Batalhão de Polícia. E elas fazem esse trabalho de visita à família, inserir a mulher no mercado de trabalho, poder oferecer para ela outras opções, conversa. Então, é uma equipe que também conta com a mulher. Nas 2 equipes tem uma mulher, né, geralmente uma sargenta. Então, assim, hoje, eu acho que esse trabalho da Polícia Militar, ele fortalece a rede. Né? Quem imaginou o policial dando conselho, vamos lá, vamos buscar, trazer para próximo, trazer a mulher para entender a violência doméstica, encaminhar. E eu falo assim, que eu trabalho com eles, né, com o Sargento Almeida, com o Sargento Sandro, e a gente sabe o quanto que eles correm atrás, né, de mudar essa estatística, de tentar de agregar os nossos serviços aos deles, né, porque a gente precisa também da polícia. Né? Então, assim, hoje eu vejo que a questão da vítima, ela pode hoje buscar ajuda. Né? Érica, nós estamos chegando ao final do segundo bloco, mas gostaria que você respondesse para mim a seguinte pergunta. Aumentou o número de casos de agressão, ou seja, se agride mais hoje, ou o que na verdade acontece é que se denuncia mais hoje? Eu acho que se denuncia mais. Né? Antigamente a gente não tinha os dispositivos. Né? Então hoje a sociedade ela é munida de dispositivos e o governo ele contribuiu com isso porque abriu muitos programas. Então tem até um próximo programa que a gente torce muito que venha para Valadares, que é a Casa da Mulher Brasileira, né? Que é um dispositivo para atender mulher vítima de violência, que tem atendimento jurídico, tem atendimento de ludoterapia para criança. Então, se a gente conseguir um dispositivo desse, a gente vai poder acolher melhor as mulheres daqui também. Então, hoje se denuncia mais por causa de divulgação. Hoje a gente, aqui em Governador Valadares, vou dar um exemplo, a gente, quando tem datas comemorativas, né, a Lei Maria da Penha, as blitz que a gente organiza, a gente vai em cada bairro, vai em escola, entrega o panfleto sobre o serviço de saúde, oferta, informa para a população, e a gente vê que a população ela abre o olho, né? Peraí, existe isso, então eu tenho que buscar, então eu posso contar com aquilo ali. E antes os serviços eram tímidos, né? Hoje o CREAS, por exemplo, o Centro de Referência Assistência Social, hoje tem mais bairros, por exemplo, o Santa Rita. O Santa Rita é o bairro que tem maior número de notificação de violência doméstica. E hoje o Santa Rita tem um CRAS, que é o Centro de Referência Social, que ele atende, tem grupos de mulheres, né? Tem programa de saúde, estratégia da família lá também. Então, assim, hoje tem mais dispositivos para a mulher buscar ajuda. Hoje nós estamos conversando com Érica Meireles Frois Barbosa, psicóloga, e conversando sobre violência doméstica, principalmente a violência contra a mulher, que números alarmantes em todo o Brasil, em Governador Valadares. No próximo bloco nós vamos falar sobre o que existe, o que o Estado oferece para proteger essas mulheres e o que está sendo feito para evitar. Porque muitas vezes se fala, basta prender o homem, mas muitas vezes não. Talvez um trabalho psicológico, psicoterapeuta, trabalho talvez de ajuda a esse casal, pode aí salvar um casamento, pode salvar um lar
e evitar que novos casos aconteçam. Tudo isso, e falando também do seminário, daqui a pouco no nosso terceiro e último bloco do Kefas Entrevista. De volta com o terceiro e último bloco do Kefas Entrevista, eu tenho certeza que você está se interessando pelo assunto, né? Você, mulher que é vítima de violência, né? Não é violência quando a gente fala, gente, não é aquela violência que o homem bate na mulher, somente não. É a violência verbal, né? Você é agredida todos os dias, seu marido, seu companheiro, seu pai, seu tio. Aquele homem chega e te agride de alguma forma, te xinga, te humilha. É um tipo de violência. A violência sexual é um outro tipo de violência. Então, você não pode se calar. E se você testemunhar, meu vizinho ali tem um caso assim, eu vou ficar calado que não tenha nada a ver com isso. Você tem a ver sim. Né? Você é omisso, você tem que denunciar. Estamos conversando com a Érica Meirelles Frois Barbosa, que é psicóloga, está diretamente ligada há muito tempo nesse trabalho, né, de levantamento de dados, de estar junto, está buscando esses números, está incentivando denúncias, está mapeando o que acontece e buscando ajuda para essas mulheres e para essas famílias como um todo. Ela citou aqui a questão das crianças, que também são vítimas, talvez até indiretas das agressões ou diretas das agressões também. E também no caso do homem, muitas vezes, que precisa também de ajuda. Não é porque o homem é agressor que muitas vezes tem que ser tratado simplesmente como um marginal. Às vezes ele também precisa de ajuda. Então a gente falou que os números são altos, preocupantes, mas o que o governo tem feito, não, mudando não só o governo, o que o Estado tem feito para proteger? A Lei Maria da Penha, ela efetivamente veio para ajudar realmente nessa luta contra a violência doméstica? Sim, né? E assim, voltando um pouquinho ao seminário, o que a gente quis trazer esse ano, né? A Lei Maria da Penha, ela vai ser também explicada no seminário pela delegada, né, da Delegacia da Mulher aqui de Governador Valadares, nesse seminário também, porque é importante, dentro desse serviço, a gente incluir a Delegacia da Mulher, porque é ela que efetiva tudo. Né? Então, quando uma mulher ela notifica uma violência e ela não procura a Delegacia da Mulher, é como se aquela notificação não existisse, porque é lá que vai abrir um inquérito, né? E ali o agressor vai ser punido. Ou vai haver uma busca de ajuda para ele, porque muitas mulheres, no percurso dessa denúncia, elas desistem. Né? Então, assim, hoje, o que o governo, o que o Estado faz? Existem vários programas. Né? Dentro do nosso município, por exemplo, existem programas que trabalham com a violência, igual o Fica Vivo, aqui em Governador Valadares. Tem o NARVICE, que é um programa de crimes violentos, que atende violência de rua, que é um programa do Estado. Dentro do nosso município, né, existem o CREAS, que é um centro de referência à assistência social especializado, que atende, aí existem várias equipes lá, de psicólogo, assistente social e advogado, que atende essa mulher vítima de violência. E quando há necessidade também, o filho dessa pessoa que notificou e que buscou ajuda. Existem as duas patrulhas que eu falei, né, as duas patrulhas de prevenção de violência doméstica, e existem os serviços da saúde. Né? Então, dentro do Estratégia de Saúde da Família e o NASF, né, que é o Núcleo de Atendimento à Família, existem grupos de mulheres, né, que podem, a mulher que mora num determinado bairro, igual vamos dar um exemplo aqui no bairro de Lourdes, ela procura a unidade de saúde lá, né, chega lá, explica o que aconteceu com ela, ela vai ser encaminhada para uma psicóloga do NASF, que vai fazer esse primeiro atendimento a ela, que vai encaminhá-la para a rede, possivelmente para o CREAS, que é lá que ela vai receber a orientação jurídica. Então, existem vários caminhos, entendeu? Não tem um caminho só, né? Mas um caminho que dá liberdade para a mulher, né, de entender que a notificação ela pode ser próxima da casa dela. Existe CRAS, existe NASF, existe os PSFs, né? Então, está tudo muito próximo. Então, hoje, a gente não tem como falar que não tem ajuda. Né? E a medida protetiva, uma vez que ela é notificada também na delegacia, que é feito esse encaminhamento, a mulher tem que receber essa medida protetiva. Se munir disso para caso, né, no último caso, a necessidade de ela ser abrigada, ela buscar ajuda na assistência social, na casa-abrigo. Né? Mas isso é em último caso. A partir do momento que a mulher sofre agressão, aciona a polícia militar, por exemplo, daí o caso vira um processo, né, e há necessidade da medida protetiva, ou seja, ela precisa de proteção contra aquele agressor, que vai potencialmente agredir novamente, ou fazer algo pior. Que medidas protetivas são essas? Então, existe a questão do agressor não poder estar próximo da casa dela,
né? Então, assim, ele tem que estar afastado pelo menos uns 3 quarteirões no mínimo, né? Então, ele não pode residir na mesma casa da vítima, né? Quando há o caso de comprovação de agressão física, né? De violência consumada. Então, e a medida faz com que se alguma coisa, algum dano também aconteça à mulher, o Estado vai ser responsável. Porque uma vez, né, ela acionou o Estado, o dispositivo do Estado. Só para exemplificar, no Espírito Santo, eles criaram um botão do pânico. Sim. Né, que a mulher ela aciona o botão do pânico e aí o policial chega na casa dela na hora que o agressor tenta, né, agredi-la. Assim, é lógico que isso não é barato, né, mas é uma opção viável. Aqui no nosso município a gente tem pouco caso que a gente não consiga resolver, né, assim, que a patrulha não consiga encaminhar, né, nós não estamos nesse ponto assim tão grave de precisar desse botão do pânico. Né, mas esse ano ocorreu um óbito por violência doméstica. O que eu ia perguntar é isso. Muitas vezes a medida protetiva, ou essa, por exemplo, de limitar, né, de criar uma distância, né, uma barreira de espaço mesmo, em que o homem não pode se aproximar da mulher. Isso muitas vezes ele irrita o agressor, que muitas vezes não está se preocupando em ser preso, em ser punido, em ser levado pela polícia. Ele está movido por uma raiva tão grande que quer se vingar daquela que o denunciou. Né? Então, esse tipo de ação, às vezes, pode ser um combustível, uma gasolina jogada no fogo, e pode redundar em uma agressão mais forte, mais violenta e até um assassinato. Né? Então, eu acho que o que tem além, né? Por exemplo, a mulher diz, olha, essa medida não vai bastar, porque ele vai voltar, ele vai me bater de novo, ele vai me matar. Né? O que tem além disso que mas pode aí, ser oferecido? quando é consumado um crime, né, quando abre-se um inquérito, aí sim, o cara vai preso. Né? Mas antes de que seja acionada a polícia também, porque muitas mulheres, aí é uma dificuldade que nossa também, né? As mulheres, elas não procuram serviço e não tem como a gente adivinhar, né, quem é violentada. Então, assim, por ela não procurar, aí os crimes acontecem. Né? Então, por ela esconder, muitas vezes, já passou muita propaganda sensibilizando a mulher. Você pode procurar ajuda enquanto há tempo, mas você não pode procurar ajuda morta. Né? Então, assim, a dificuldade nossa hoje é de sensibilizar essa mulher. Né? Muitas estão notificando, o número era baixo de notificação. Mas quando a gente foi, né, publicando, divulgando o serviço, o número foi aumentando. Então, assim, eu acho que é sensibilizar a mulher que ela precisa denunciar, ela precisa procurar a delegacia da mulher, ela precisa de ajuda psicológica e suporte jurídico. Por quê? Porque uma mulher que não está bem emocionalmente, espiritualmente, como é que ela vai procurar denunciar alguém ou seguir em frente com aquela denúncia? Ela não consegue. Então, assim, voltando ao seminário, eu quero, assim, agradecer. Já vamos divulgar o seminário, aproveitando. Você vai então. divulgar? O seminário, então, acontece amanhã. O seminário acontece amanhã. Nesta sexta-feira. E, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que esse ano a gente tem presenças de nome nacional. Sim. Né? O Nilmário Miranda, que ele é jornalista, ele também participou da Comissão da Verdade, que investigou os crimes da ditadura militar. Sim. Então, ele vai estar aqui amanhã. Ele foi ministro também no governo do Lula e publicou vários livros, artigos, é uma pessoa muito comprometida com as causas sociais, né? E o Instituto Bradec, né, que está trazendo o presidente dele lá de Fortaleza, para contar para a gente as experiências que eles tiveram com êxitos sobre o enfrentamento à violência doméstica. Então, é uma oportunidade de a gente conhecer uma rede que deu certo, né, que foi de uma ONG, né, que se organizou e deu certo no enfrentamento à violência doméstica. Então, assim, é uma forma de a gente conhecer de quem é gestor, quem é profissional da área da psicologia, do serviço social, do direito, padres, pastores, né? Porque a gente sabe que a gente tem que contar com a igreja também em relação à violência, a gente não trabalha sozinho, né? Um trabalho para prevenir a violência é um trabalho de território. Então, o trabalho de território envolve toda a sociedade. Não existe um serviço isolado, uma pessoa que vai resolver todo o problema. Né? A violência está na nossa sociedade e a gente tem que entender por que a gente é violento. Né? Então, por que a violência doméstica existe até hoje? Então, o seminário é uma oportunidade de discutir, entender e aprender o quanto a gente tem que prevenir a violência para que não onere custos, né? Não só em relação à questão financeira para o Estado, mas também a questão emocional,
né, para o nosso meio que a gente vive hoje. São professores também, é importante a participação dos professores, que eles podem Aham. identificar no comportamento das crianças se algo está acontecendo, né, de errado dentro da casa dela. Então, o evento, o terceiro seminário acontece nessa sexta-feira, a partir de que horas? A partir das 7h30 inicia o credenciamento, né? Porque a gente tem uma pasta que a gente vai distribuir lá com cartilhas da Lei Maria da Penha, direitos humanos, né? Então, é um material muito rico. Então, a gente vai começar o credenciamento 7h30 e 8 horas inicia o seminário. E vai ser? Vai ser Na na Univale, no Campus 2, né? Então, estão convidados. A gente já tem um número grande de inscrições, quem quiser arriscar também a ir lá, mas eu acho que o auditório é muito grande, né? Cabe 300 pessoas, a gente tem um número grande, a gente vai fazer um esforço para todo mundo assistir, né? Então, quem está em casa está convidado amanhã, né? Dedicar um tempinho para entender sobre violência. Érica, para fechar o nosso programa de hoje, eu quero que você olhe para aquela câmera ali, para aquela mulher que nesse momento está ali pensando e talvez calada, chorando e pensando, eu sou vítima há tantos anos de agressão do meu marido, ou do meu namorado, do meu noivo, do meu pai. Eu sou vítima e não quero denunciar. Estou calada, sofrendo calada. O que você diria para essa mulher se fosse essa câmera aqui? Amanhã é uma oportunidade de você entender, né, o que existe para te proteger. Né? Então, amanhã é o momento de você entender, além do que você está aí calado dentro de casa, sofrendo, né, como é que sua voz ela pode ser ativada. Né? E essa mensagem que eu deixo para você é que acredite em você, né? Porque não tem como a violência se romper só pelo um desejo do outro. O desejo é seu. Tá certo. E para procurar ajuda não precisa nem ir à delegacia, nem chamar a polícia. Como a Érica disse, há várias unidades, até na área de saúde, que pode ser seu primeiro lugar, seu primeiro ponto seguro. Né? Tem as suas unidades básicas de saúde, o seu posto de saúde, em que você, talvez conversando com a agente de saúde, com a enfermeira, com a médica, você pode ali na consulta mesmo dizer, abrir o seu coração e dizer, olha, eu estou sendo vítima de violência por parte do meu companheiro, do meu marido, do meu namorado, e a partir dali já se desencadeia toda essa rede protetiva que existe, que hoje está formada. Né? Existe algum telefone que no dia a dia está disponível para que as mulheres possam denunciar outras pessoas? Pode, sim, tem o telefone 3271-0196, que é da gerência de epidemiologia, onde eu fico, onde eu trabalho. 3271 0196. E aí vocês podem ligar, quem quiser, né, até marcar comigo lá pessoalmente para eu conversar, para eu explicar como é que são os passos seguintes para notificar e para buscar uma ajuda psicológica, né? Eu estou lá e também encaminhar para a questão jurídica também. Então, assim, não existe silêncio, não. Né? Então, a gente está aqui para romper com esse silêncio e melhorar a saúde pública. Maravilha. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E daqueles parceiros que estão com você, toda essa rede de proteção à mulher, à criança, enfim, à vítima da violência como um todo. Sucesso no seminário. Obrigada. Né? Teremos nomes de peso e também temáticas bastante fortes. Né? E nós agradecemos, estamos sempre à disposição. A TV Kefas como é um canal de televisão católico que tem o princípio, né, de criar, né, defesas das pessoas vítimas, pessoas mais frágeis. Nós também estamos à disposição para que possamos levar a informação e que possamos criar também, fazer parte dessa rede de proteção, né, e também, né, incentivar que aquelas vítimas não se calem, que denunciem. Então, sucesso e parabéns pelo trabalho. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Se você é homem, meu amigo, o homem de verdade, ele não agride, né? Não bate na mulher. Há sempre espaço para o diálogo, para a conversa, né? Às vezes está nervoso, a situação financeira não está boa, né? Às vezes o trabalho deu problema e você talvez quer descontar em casa. Faz isso não, pensa 2, 3 vezes, sai um pouco, espaireça, vai na igreja, né? Procure o seu padre, procure sua comunidade, procure fazer uma oração, né? Procure conversar com a sua esposa. E você, mulher, não se cale, procure ajuda. A Érica apontou aqui vários mecanismos para você não sofrer mais. Não aceite. Não estamos no século XVII, XVIII, XIX. Estamos no século XXI. Há políticas públicas, sim, e há formas de você ser protegida. Então, não abra mão desse direito e não se sujeite a ser agredida de forma alguma. Ninguém deve se sujeitar a ser agredido de alguma forma. Esse é o nosso recado. O programa vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência.
Amanhã tem o seminário e amanhã tem mais um Kefas Entrevista. Então não perca o programa de amanhã, mais um assunto importante. E você continue acompanhando a programação da TV Kefas, afiliada à Rede Século XXI. Até o próximo programa.